Então, pessoal, continuando nossa aula aí, né? Após essa devolutiva, já tomei uma aguinha ali para molhar a garganta. Vamos entrar então na parte de processo administrativo fiscal tributário, tá? Vou gravar mais essa outra parte da nossa aula, tá? Após a devolutiva. E na próxima aula a gente vai entrar em processo judicial tributário. Então, nesse momento agora, eu vou falar especificamente sobre processo administrativo fiscal tributário. Tá? Eu postei uns slides para vocês, postei também uma apostila que eu elaborei para vocês, um conteúdo bem assim sucinto, né? Sobre esses dois caminhos, né? Essas duas premissas, vamos dizer assim, na busca de uma situação que venha satisfazer o interesse, ou também buscar, né, defender o interesse do cliente ou do contribuinte, né? E nesse gráfico, nesse fluxograma, tá? Que eu coloquei para vocês no slide, logo no primeiro slide, vocês vão observar que tem lá processo tributário, e aí você tem duas situações, porque dentro que nós já conhecemos o que é o processo hoje, qual é a finalidade do processo hoje, né? Então, o processo você tem como premissa de buscar uma melhor solução para defender o interesse de um contribuinte, né? E também no processo não é um fim em si mesmo. Eu até estava vendo uma vez uma live do Sabag, outra professora que agora eu esqueci o nome dela, e ele dizia isso, né, que o processo não é um fim em si mesmo, né? Ele nasce de quê? Nasce de um conflito de interesse, né? E numa dada relação jurídica de direito material e termina quando soluciona o conflito. Então é isso, o processo ele não é um fim, não põe fim em si mesmo o processo. O processo tem várias fases, né? Vários procedimentos, várias etapas, como nós já conhecemos no processo civil, né? E ele nasce justamente, surge quando gera algum conflito de interesse entre as partes, né? No nosso caso aqui, nessa relação jurídica tributária, você tem de um lado uma parte que é o fisco, né? Que é o fisco representando os entes tributantes, e do outro lado você tem um contribuinte, cada um tentando defender seu interesse, né? E o processo tem essa finalidade, né? Dentro dessa lide gerada por esse conflito de interesse, né? Aí você vai discutir uma relação do direito material, né, e buscando a solução de um conflito. Não é isso? Então, o processo tributário também não é diferente disso, né? É isso que ocorre. Então, a própria relação jurídica de direito material é quem seja provoca, né, que provoca a provocação da tutela jurisdicional, né? Então, ou seja, essa situação, esse conflito, né, que é gerado dentro do estudo do direito material, é que vai gerar, buscar então, provocar então a tutela jurisdicional com o fim então de buscar defender o interesse, nesse caso aqui você como advogado, né, como operador de direito tributário, defender o interesse do contribuinte, do seu cliente, e já o fisco defender o interesse do ente tributante, quer seja a União, os estados, o Distrito Federal ou próprio os municípios, né? Então, essa é a ideia. E no processo civil, nós sabemos que, dentro do conjunto de normas, né, reguladas, estabelecidas pelo próprio processo civil, né, visa justamente buscar um instrumento com a finalidade de se comunicar, né? Então, nós buscamos essa parte de instrumentalização no processo, né, para se comunicar no Poder Judiciário, se comunicar com o juiz, para tentar demonstrar essa situação gerada, né, por esse conflito gerado, na defesa na defesa do cliente, ou na defesa, no caso, de um contribuinte, né? Porque nós estamos tratando aqui, no caso, da relação jurídica tributária, né? Pois bem, então, dentro da situação desse gráfico, se a gente observar esse fluxograma, né, pensando nessa questão dessa premissa, né, quando se fala em processo contencioso tributário, a situação de conflito de interesse, direito material, relacionado ao direito material tributário, né, nós, enquanto advogados, nós temos que pensar o quê? No interesse do contribuinte, né? Então, aquilo que eu falei, tem dois caminhos, né, ao defender o interesse do meu contribuinte. Então, eu vou seguir um caminho que é na esfera administrativa, ou já vou para outro caminho, né, na esfera judicial, né? Então, ou seja, aí eu vou buscar, então, dentro das regulações, das normas, né, com base nessas premissas, a melhor solução para defender o interesse do cliente, né, do meu cliente, claro, né? Porque, na verdade, quando a gente fala fisco, fiscalização, o próprio contribuinte, às vezes tem alguns contribuintes, algumas pessoas têm temor a isso, né? Fala fiscal, fiscalização, fala, nossa, já vai me prender, já vai aplicar uma auto-infração, não é bem assim, né? Não precisa esse temor todo, né?
Mas até porque o fisco ele não é todo certinho, 100% certinho, né? O fisco a gente sabe que ele comete alguns atos arbitrários, né? Uns atos até abusivos, tá? E aí nós, conhecendo a legislação tributária, entendendo, né, buscando o entendimento da situação de um caso concreto, você vai buscar então a melhor solução, o melhor caminho, né? E aí você, dentro desse fluxograma, quando você observa, você vê esses dois caminhos, né, muito bem claro, né, onde você tem o processo administrativo tributário, você tem o processo judicial tributário. Aí dentro do processo administrativo tributário, tá, você tem o procedimento fiscal e o processo administrativo fiscal. Aí eu preciso entender também, né, a diferença de processo e a diferença de procedimento, né, porque são diferentes, né? O processo é todo um conjunto de normas, todo esse arcabouço, né, toda essa regulação, né, todo esse conjunto de instrumentos normativos, né, que eu vou buscar no sentido de, como instrumento normativo, buscar uma situação que vai atender, que vai defender o interesse do meu cliente. Agora, procedimentos são fases, são situações que vão ocorrer tanto por parte do fisco como por parte também do contribuinte, né? Alguns procedimentos, algumas atuações, algumas ações que foram praticadas ou que terão que serem praticadas, tá? Pois bem, então a gente vai entender um pouquinho mais sobre isso. Mas só para vocês seguirem a questão do raciocínio cronológico desse fluxograma, que eu achei bem interessante, tá? Porque aí tem essa divisão, essa classificação, né? Onde você olha aí, procedimento fiscal, tributário. Aí você tem vinculado obrigatório, né? Para o lançamento de homologação, o lançamento nós conhecemos de homologação, lançamento de ofício direto, o lançamento por declaração, que é muito utilizado hoje, mas tem onde o fisco, onde o contribuinte presta informação para o fisco para calcular, constituir o crédito tributário. Então, o próprio lançamento é um procedimento fiscal, não é um processo administrativo fiscal, é um procedimento, ou seja, é uma ação fiscal, né? É uma situação obrigatória que o fisco tem que fazer e executar para constituir o crédito tributário, né? Porque se não constituir o crédito tributário, pode cair em prescrição. E se cair em prescrição, não vai poder mais executar, né? Buscar o interesse do ente tributante por parte do fisco, né? Então a gente entender quais são as medidas cabíveis na esfera administrativa, no âmbito administrativo, para mim defender o interesse do meu cliente, do contribuinte, e quais são as medidas cabíveis do fisco, né? O fisco, o contribuinte não pagou imposto, foi notificado, foi autuado para pagar, ou aplicou uma penalidade, ele não procurou o fisco, não manifestou, ficou inerte, né? E aí a gente vai ver que o Código Tributário, o artigo 160, estabelece um prazo de 30 dias, né? Ou seja, o contribuinte tem que ser notificado, tem 30 dias para fazer o pagamento, ou tomar alguma medida, alguma providência, né? Defendendo o interesse dele, se for o caso. Se ele ficar inerte, o fisco tem que caminhar com o processo, né? Ou seja, dentro do processo ele vai seguir alguns procedimentos, algumas fases, até chegar na ação fiscal, de execução fiscal, né? E aí você tem alguns atos, alguns procedimentos que são vinculados, são obrigatórios. O lançamento mesmo para constituir o crédito tributário é um ato obrigatório, né? Vinculado à administração pública, porque só a administração pública pode executar, e é obrigatório também, né? E alguns atos, o procedimento fiscal voluntário, aí você tem consulta fiscal, o parcelamento, a restituição, compensação, né? Então são algumas medidas, algum procedimento administrativo tributário que não precisa de uma ação judicial, né? Não precisa de uma medida judicial, né? Até mais tranquilo de resolver. Então tem algumas situações que na defesa do cliente, do contribuinte, ele pode buscar alguma situação, né, para resolver por meio de uma transação, de uma negociação junto ao fisco, né? Isso no âmbito federal, estadual, municipal. Tá? A gente entender consulta fiscal, parcelamento, né? Até nós vimos lá no artigo 151 do Código Tributário Nacional, aquelas hipóteses de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, não é isso? Parcelou, ele quitou, não exclui o crédito tributário, né? Suspende, porque eu tenho que pagar, fiz um parcelamento, né? Então não quitou. Então, aqui não é que se fala em exclusão ou extinção do crédito tributário. Não, suspendeu a exigibilidade do crédito tributário. Então, o fisco não pode, não poderá, e também não poderá dar continuidade a um procedimento fiscal, né? Ou até instaurar um procedimento administrativo fiscal, até porque tem a comprovação do meu parcelamento. A instituição aqui no caso de pagamento de indevido, porque às vezes acontece muito de o contribuinte pagar algum tributo indevido, tá? E aí é uma peça fundamental, aqui uma situação
fundamental até para o advogado tributarista, né, entendendo, conhecendo alguma situação de alguma cobrança indevida de imposto, buscar essa restituição para o próprio contribuinte, né, defendendo o interesse do contribuinte, e buscando até uma compensação de tributo, né, você tem um crédito lá, então vai buscar uma compensação também. Então, para você entender o fluxograma, está bem claro aí, essa divisão de procedimento e processo. Quando você fala em processo, aí significa uma situação que eu tenho dentro do processo administrativo fiscal tributário, uma medida, duas situações, né? Uma situação que eu posso dizer que é não contencioso e a outra que é contenciosa, né? Uma situação que é contenciosa. Contenciosa por quê? Porque já foi instaurado um processo administrativo fiscal. Se for instalado um processo administrativo fiscal, eu tenho que me defender administrativamente ou judicialmente. Se for na esfera administrativa, aí eu posso o quê? Impugnar, né? Impugnar assemelha aí uma impugnação, né? Impugnação no caso de dentro da esfera administrativa, então possibilita. Então isso aí é uma medida administrativa, mas é também dentro do processo contencioso, né? Porque o fisco já instaurou um processo administrativo fiscal contra o próprio contribuinte, que é o seu cliente, né? Aí tem a situação também de um recurso voluntário, né? A impugnação não conseguiu êxito, então vai buscar um recurso voluntário, né? Embargos também, de recurso especial, tem a situação de recurso especial, tem um decreto 70235 que prevê que no caso de recurso especial o contribuinte tem 15 dias para interpor esse recurso especial, tá? Agravo de recurso hierárquico, então isso aqui são medidas cabíveis na esfera administrativa, que assemelham algumas medidas na esfera judicial, no âmbito judicial, tá? Mas é dentro do órgão competente no caso, que é o próprio fisco federal, estadual, municipal, tá? E aí cada um tem as competências, tem os órgãos julgador, né? A gente vai entender o que a CARF mesmo. A CARF é um conselho administrativo de recursos fiscais, né? Então a gente vai entender o que o CARF, o que representa esse conselho da CARF, né? Do outro lado, aí na outra parte, pessoal, que a gente vai entender também quais são as medidas tributárias, né? Dentro do processo judicial tributário, na defesa do contribuinte, né? Você dentro desse instrumento dentro dessa instrumentização processual, então para me buscar uma efetividade processual, quais são as medidas para solucionar esse conflito, né, do meu cliente, que é o contribuinte, medidas cabíveis. Então vai depender de cada caso, de cada situação que se encontra o caso concreto do contribuinte, né? Será que é uma situação que já foi realizado o lançamento, esse crédito tributário já foi constituído, né, já está em fase de execução fiscal? Como que anda esse procedimento, as fases desse processo? Como que está a situação do contribuinte, né? Quais são as medidas, quais são os procedimentos já tomados, realizados, executados pelo fisco, né? Aí eu tenho que fazer essa análise, né, antes de tomar qualquer medida judicial, né? Porque você tem possibilidade de entrar com ação declaratória de inexistência de relação jurídica tributária, é uma medida judicial. Ação anulatória do débito fiscal, nós vamos tratar cada uma delas. A ação anulatória do débito fiscal, vocês já ouviram falar sobre ela, né? A declaratória, a anulatória do débito fiscal, a ação de repetição de débito, pagou indevido, então vai pedir a restituição, a ação de repetição de débito, a própria consignação de pagamento também, né? No processo judicial tributário, a possibilidade de você propor, então, uma ação de consignação de pagamento, né? Mandado de segurança, né? Mandado de segurança preventivo ou repressivo, né? O preventivo e repressivo, no caso de medida de urgência, né? A gente vai ver alguns exemplos que eu vou passar para vocês, em que situação que é aconselhável, é viável, uma medida de um mandado de segurança, esse remédio constitucional, né? Preventivo ou repressivo, os embargos de execução, né, e a exceção de pré-executividade. Então, são 7 medidas judiciais, é lógico que além dos recursos, né, mas dentro das medidas judiciais cabíveis no processo judicial tributário, nós temos essas 7 de matéria tributária, beleza? Pois bem, então, seguindo, então, aí eu vou seguir nos tópicos do slide para ficar mais fácil para vocês estudarem depois, tá bom? Aí essa linha do tempo tributário, né? Esse aqui eu baixei na internet, tem um colega meu que fez também esse modelinho, eu até copiei dele, mas esse aqui é da internet, tá?
para ficar mais fácil para vocês entenderem. Porque aí nós temos aqui, além do tempo tributário que nós estudamos lá no direito material, está no início também da aula sobre a revisão do direito tributário material, eu já passei isso para vocês. Mas volta, isso é importante, porque são fases, né? São momentos que eu vou identificar em qual situação que está o fisco e está o contribuinte, para ver também qual medida cabível, né? Então você tem lá imposto de incidência tributária, onde a gente estudou as regras de incidência tributária, o fato gerador, a obrigação tributária, né? Depois da obrigação tributária, aí vem o lançamento, o crédito tributário. O lançamento é essencial e fundamental dentro do processo judicial tributário, administrativo e fiscal tributário. Para qual a finalidade do lançamento? Lá no artigo 142, é constituir o crédito tributário, e é um ato vinculado, né? É um ato vinculado de quem? Da própria administração fazendária, da própria administração pública fazendária, né? Então, o lançamento do artigo 142 do CTN, né, o fisco constitui o que? O crédito tributário, de forma unilateral, né? Porque é a responsabilidade do fisco constituir o crédito tributário. Então, finaliza o ato constitutivo do crédito tributário com inscrição em dívida ativa. Está lá no artigo 201 do Código Tributário Nacional. Aí é outra situação, quando chegar na dívida, constituiu o crédito tributário. Então, qual a próxima fase? Constituiu. Então, se realizou o lançamento do crédito tributário, houve a constituição do crédito tributário, a próxima fase, o que é? Inscrever o contribuinte, o CPF, no caso de pessoa física, ou CNPJ, pessoa jurídica, na dívida ativa. E depois emitir a CDA, certidão da dívida ativa, que a gente vai falar um pouquinho depois da CDA, quando for falar de processo judicial tributário, tá? E por fim da CDA, a execução fiscal. Tá? Na próxima aula, antes de entrar na parte de processo judicial tributário, eu vou falar um pouquinho sobre decadência e prescrição, tá? Aqui eu não vou entrar nesse mérito agora da decadência e prescrição, não, para não confundir um pouquinho a cabeça de vocês aí. Eu sei que vocês já entendem, já sabem definir o que é decadência e prescrição, até porque já estudaram isso, mas dentro do âmbito da questão desse processo judicial tributário, é importante a gente relembrar e aplicar também na caso em alguma situação de procedimento, de processo no caso judicial tributário. Entender em que momento que ocorre a decadência, em que momento que ocorre a prescrição. Beleza? Ok, e aí situações de exclusão do crédito tributário, suspensão do crédito tributário, extinção do crédito tributário, hipótese de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, conforme previsto lá no artigo 151 do CTN. Peço para vocês fazerem uma leitura do artigo 151 do Código Tributário Nacional, ok? Pois bem, então olha só, porque quando você, lá no artigo, só voltando aqui um pouquinho, só o artigo 151 do Código Tributário Nacional, olha lá, suspende a exigibilidade do crédito tributário. Ele tem elencado aqui as situações, né? Suspensão do crédito tributário. Dentro dessa suspensão do crédito tributário, tem lá situações que vem moratório, depósito, reclamações e recursos, tá? Aí depois vocês leem, né, em casa, que a gente vai estar voltando um pouquinho falando sobre o artigo 151, né, quando for tratar algumas situações de hipótese da suspensão do crédito tributário. Pois bem? Então, continuando sobre o processo administrativo fiscal tributário. Aí eu coloquei para vocês dois conceitos bem interessantes do Quioche Arada e do James Marins, para facilitar o nosso entendimento, dentro do que eu já expliquei para vocês, entender e definir o que é processo e o que é procedimento, né? O Quioche Arada define como processo administrativo tributário como meio de composição de litígio ou de declaração de direito, com fundamento em uma relação jurídica de natureza tributária, que eu expliquei lá no início, né? Ou seja, na busca, então, de instrumentos legais, né, processuais, para defender o interesse do contribuinte, para defender o interesse dele na solução de determinado conflito, no que tange a questão jurídica de direito material tributário, né, eu vou buscar, então, o melhor caminho, né, a melhor medida. Tá? Então, esse processo administrativo tributário é o meio de composição desse litígio, né? E buscando justamente defender o direito, né? Conforme prevê a Constituição Federal no artigo 5º, né? E instaurado também o devido processo legal, né? Formal e material, então um rito necessário, obrigatório, e também defender o interesse, não cercear o direito, no caso do contribuinte, de buscar a sua defesa, né? Se está errado ou não, aí é outra história, né? É uma questão que vai ser discutida, analisada posteriormente, ou na esfera administrativa, a nível de algum recurso, a nível de instâncias superiores, né? Ou em esfera judicial, tá? Com alguma medida judicial. Já o James Marins define o processo administrativo tributário, refere-se ao conjunto de normas que disciplina o regime jurídico processual administrativo aplicável às leis tributárias deduzidas perante a administração pública,
o procedimento fiscal tem caráter fiscalizatório ou apuratório e tem por finalidade preparar o ato do lançamento. Olha só, o James Marim fechou aqui, né, nosso entendimento de processo e procedimento, porque no conceito dele ele dá essa definição. Então ele diz o seguinte: o processo administrativo tributário, segundo, conforme o Charada já não deu para nós o conceito, né, é esse conjunto de normas, né, que disciplina que vai regular, né, regulamentando, então, esse regime jurídico, processual, administrativo aplicável nas leis tributárias. Ou seja, o que está dizendo? Então, numa situação de conflito de interesses, que vai discutir alguma matéria de direito material tributário, vai buscar dentro desse conjunto de normas, de processo, né, de normas, a melhor situação, né, o regime jurídico apropriado, aplicável à situação em questão, né, com fins de buscar, de solucionar esse conflito. Aquela ideia mesmo, né? Então o processo nasce aqui, foi instaurado aqui, porque isso gerou um conflito de interesse. Então nessa relação que se discute um direito material tributário, né, é buscar o melhor caminho dentro do instrumento, o melhor instrumento processual, melhor dizendo, né, para buscar a solução desse conflito. Né? E é lógico, defendendo o interesse do nosso cliente, que é o contribuinte. Né? E o fisco vai buscar o interesse dele, que é defender o interesse dos entes tributantes, né? Que é o objetivo principal do fisco. E aí ele define para nós na parte aqui o que é procedimento fiscal, o que eu falei para vocês, né? São algumas ações, a própria fiscalizar, o ato de fiscalizar, o ato de apurar se o contribuinte pagou o tributo devido ou não, entendeu? O próprio ato de instauração de um processo, então, o próprio lançamento do crédito para constituir o crédito tributário, são procedimentos fiscais, né, de responsabilidade, de obrigação do próprio fisco, o próprio auditor, o próprio servidor público, que é auditor fiscal. Tá? Beleza. E o procedimento administrativo tributário, é lógico que cada ente federativo tem sua legislação específica, o Estado de Goiás tem, né, os órgãos julgadores aqui da Secretaria da Fazenda, como outros estados também, os municípios, né, mas vamos basear mais aqui, de forma genérica, alguns regulamentos federais, tá, que também isso aqui dá um embasamento para legislações estaduais e municipais também, no que tange a questão de regulamentar esse regime jurídico processual administrativo tributário, tá? Para aplicação de algumas leis tributárias. Pois bem, então nós temos o decreto 70.235/72, ele foi recepcionado pela Constituição Federal de 88, tá? Até entendendo como meio de lei ordinária. Então esse decreto ele rege o processo administrativo de determinação e exigência dos créditos tributários da União e o de consulta sobre a aplicação da legislação tributária federal. Então, olha só, ele regulamenta, ele disciplina, né, um processo administrativo no caso de exigência de crédito tributário da União, né, na cobrança de dívida tributária, né, e também o de consulta sobre a aplicação da legislação tributária federal. A Lei 9.784/99, pessoal, é uma lei que estabelece o processo administrativo fiscal federal, no âmbito federal, tá? Tanto a administração federal direta ou indireta, visando em especial a proteção dos direitos dos administrados e ao melhor cumprimento dos fins da administração. Então, essa lei ela é específica com relação a algumas normas, né, fundamentais, básicas do processo administrativo fiscal federal, tanto a administração federal direta como indireta também. A gente vai tratar algumas situações com relação à lei, tá? Inclusive, aquelas questões que eu falei que eu vou postar para vocês no AVA, tá? Vai ser sobre a lei de execução fiscal, a lei número 6.830 de 80, e também sobre essa lei aqui, sobre essas normas, né? Tanto o decreto como a lei 7.84/99, sobre a lei 9.430/96 também. Então as questões vai ser voltada tanto do processo administrativo tributário como judicial tributário também, tá? E essa atividade, como eu falei para vocês, vai valer 20 pontos, tá? Mas depois eu vou comunicar para vocês quando estiver disponível no AVA, tá bom? Temos também essa outra lei 9.430/96, dispõe sobre processo administrativo de consulta, tá? Uma aguinha aqui para a garganta. E aí nós temos então o processo administrativo fiscal, dentro que eu falei para vocês, engloba duas situações, né? Nós podemos classificar em duas situações, que são as fases não contenciosas, como eu já expliquei lá naquele fluxograma, e a etapa contenciosa.
O procedimento de fiscalização, atuação, como eu falei, é a própria ação, né, o próprio ato do fisco, né, a própria ação fiscal, e o processamento da impugnação dos recursos é a fase litigiosa, né? Então está lá naquele fluxograma bem explicado lá e que eu já detalhei para vocês, tá bom? Então a fiscalização, a atuação, né? Essas situações então envolvem então a apuração de algum recolhimento indevido ou não, se está sonegando imposto ou não, se está recolhendo imposto ou não em determinado tipo de operação da empresa, tá? Se está cumprindo com as obrigações acessórias, né? Obrigações acessórias não, com relação a algum lançamento por homologação. Então, são atos, são procedimentos fiscal normal, né? De responsabilidade do fisco, né? E agora, alguma situação que envolve algum processamento de impugnação, né? Porque já ocorreu um litígio, então já tem um processo administrativo fiscal já instaurado. Tá? Eu vou ter que entrar com a medida, se eu for medida administrativa, então eu tenho que impugnar, ou então eu vou entrar com recurso, né? Interpor um recurso. Então são situações que eu tenho que analisar, tá? Mas a gente vai conversando ainda mais adiante sobre isso. Então, pessoal, a lei 9.784/99, como anteriormente eu dispus para vocês, que ela trata justamente das normas básicas do processo administrativo federal, né? Tanto na administração pública federal, direta ou indireta, né? Aí eu fiz um recorte para vocês do parágrafo 2º, só para vocês entenderem os três agentes, vamos dizer assim, né? Desse processo administrativo tributário. Então, você tem um órgão, que é a unidade de atuação integrante na estrutura da administração direta e da estrutura da administração indireta, o órgão específico, né? A Receita Federal, a Previdência, qual órgão que é, né? A entidade, a unidade de atuação dotada da personalidade jurídica, qual que é a entidade é essa, né? O órgão, o conselho, aí vem a entidade e a autoridade, né? Porque se vocês sabem qual que é a medida suplementar, você tem que entender primeiro, vai endereçar para quem? Quem que é a autoridade, né? Qual que é a autoridade coautora, né? Então, nós sabemos que eu tenho que ir no endereçamento, né, logo eu vou entrar com alguma medida, assim como ocorre no processo judicial tributário, eu tenho que saber qual que é a autoridade coautora, ou seja, quem que é essa autoridade, eu vou encaminhar para quem, né, esse processo, essa medida, né, vai ser encaminhada para quem, essa impugnação, esse recurso que eu vou interpor, para qual órgão que eu vou encaminhar, né, quem vai ser a autoridade competente para analisar o mérito, para julgar, né. Então, eu tenho que entender e compreender essas etapas, essas situações, para me tomar as providências necessárias, cabíveis, né? Pois bem, eu coloquei um pouquinho aqui da questão do CARF, só a definição do CARF, para vocês entenderem. O CARF é um Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, então toda a questão, pessoal, de matéria de direito material tributário, que envolve tributos federais, e quando a gente trata de tributos federais, você vai pensar o fisco e a Receita Federal, sim, tá? Com relação à Previdência, como eu falei para vocês já em sala de aula, a Previdência hoje ela tem a super-receita, porque lá você tem a fiscalização não somente de tributos federais, mas também das contribuições previdenciárias, né? Então, qualquer procedimento com relação a qualquer processo administrativo fiscal que trata concernente a tributos federais, é de competência, então, da Receita Federal, e a Receita Federal tem um órgão julgador. O órgão julgador, então, se a impugnação for proposta, né, e nessa impugnação não obtive êxito, eu posso buscar recorrer, interpor um recurso junto ao CARF. O CARF é um colegiado, um órgão colegiado, né, instalado lá em Brasília, tá? Então, o CARF é esse Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. É um órgão colegiado, formado de representante do Estado, da sociedade. Aqui você tem representante da Secretaria das Fazendas do Estado, né? Tem da Receita Federal também, tá? Tem como missão, atribuição específica de julgar em segunda instância administrativa. Olha só, os litígios em matéria tributária e aduaneira. Compete também ao CARF a uniformização da jurisprudência do órgão mediante recurso especial das partes, quando ocorrer divergência de entendimento entre o colegiado e julgamento. Então, mesmo que o CARF tendo esse órgão, esse comitê, né, esse colegiado dentro do CARF para julgar em matéria de recurso especial, né, você tem lá dentro do CARF tem um órgão julgador, que é considerado como segunda instância, mas acima desse órgão julgador e segunda instância, você tem um outro órgão, um colegiado dentro do CARF, que vai julgar esse recurso especial, tá?
E isso, como eu disse para vocês, com relação ao tributo federal, né? Tributos estaduais é que a gente tem a Secretaria da Fazenda, que tem órgão julgador, né? Tem cada Secretaria de Estado, Secretaria da Fazenda, tem seus órgãos julgadores de recursos. Então não vai para o CARF. O CARF vai tratar a matéria, conflito, direito material tributário, como eu disse para vocês, concernente a tributos federais, tá? Ok? De competência da fiscalização da Receita Federal. O procedimento fiscal, então, como eu falei para vocês, aquela ação fiscal, o próprio ato de apurar, de fiscalizar por parte do fisco, né, é regido pelo princípio documental. Esse é um princípio básico, né? Ou seja, o próprio artigo 996, eu fiz questão de expor para vocês, o artigo 196 do CTN, ele trata dessa questão de um procedimento do fisco, no caso de apuração de uma fiscalização, tá? Que é o artigo 196 do CTN, a autoridade administrativa que procedeu presidir quaisquer diligências de fiscalização, lavrará os termos necessários. Então, o fisco tem que lavrar, registrar isso em termos de apuração, de autuação, né? Então, é um procedimento fiscal, né? Diante competência do próprio administrador da Fazenda Pública Federal, no caso de competência da Receita Federal, tá? Aí nós temos o decreto, o artigo 7 também, eu fiz um recorte dele, porque nós precisamos entender quando que inicia o procedimento fiscal, em que momento. É importante a gente entender o artigo 7 do decreto 70235 de 1972, que traz para nós o início do procedimento fiscal, né? Então, o inciso 1. O primeiro ato de ofício escrito praticado por servidor competente, cientificado o sujeito passivo da obrigação tributária ou seu preposto. Então, é um primeiro procedimento, né? Ela também atendendo o princípio documental, né? A apreensão de mercadorias, documentos ou livros também, um outro início, é um procedimento também fiscal. O começo de despacho aduaneiro de mercadoria importada, aí é aquela situação de desembaraço aduaneiro quando ocorrer uma situação necessária de um procedimento fiscal dessa natureza aí, tá? Falei para vocês sobre o lançamento do crédito tributário, né? Formalizar a constituição do crédito tributário, verificando o quê? O lançamento do crédito tributário tem como finalidade verificar o quê? A matéria correspondente, identificar o devedor ao sujeito passivo, né? Calcular os valores, aplicando eventuais penalidades. Então, o lançamento do crédito tributário, para constituir o crédito tributário, cumpriu com a obrigação, mas ele pagou o imposto devido, ou pagou a menor, né? Ou pagou diferente do que deveria pagar, né? Então, se o fisco identificar uma situação dessa, nós vamos ver que ele tem 5 anos para isso, tá? Porque senão cai em decadência, né? Porque se ele não lançar o crédito tributário, tem 5 anos para lançar, para constituir o crédito tributário. Aliás, efetuar o procedimento que é o lançamento e constituir o crédito tributário. 5 anos para isso. Se ele não fizer isso, decadência para ele. Decadência para ele, né? Então, ou seja, é importante, na próxima aula eu vou explicar para vocês decadência e prescrição no processo tributário, processo administrativo e processo judicial tributário, tá? Então, o lançamento tem essa finalidade, esse objetivo, né? É identificar, verificar se recolheu, não recolheu, se pagou, não pagou, se pagou diferente do que deveria pagar, né? Se está sonegando ou não. Então, ele vai identificar o sujeito passivo, vai calcular o valor devido, né? E aplicando eventuais penalidades, porque se ele lavrou lá o auto de infração, né? O auto de infração ele poderá então até impor, no caso, uma penalidade, né? Que a gente fala de AIM, auto de infração com imposição de penalidade, né? Então, nessa situação, isso aí vai compor então um valor devido e vai compor então o crédito tributário, tanto o tributo que não foi pago ou que foi pago indevido, mas, no caso de uma eventual penalidade aplicada em uma auto-infração. Isso vai compor, então, constituir o crédito tributário para fim de cobrança, para fim de exação tributária. Exação tributária é o fisco cobrar do contribuinte o que ele acha, o que ele entende que é devido, que é de direito do ente tributante, tá certo? Quer seja, pagou ou pagou o valor indevido. Aliás, não pagou ou pagou o valor indevido, tá? Eu coloquei para vocês a súmula 436 do STJ, tá? Importante essa súmula, porque ela dispõe que a entrega da declaração pelo contribuinte, reconhecendo o débito fiscal, constitui o crédito tributário, dispensa qualquer providência por parte do fisco, ou seja, então o fisco se exime aqui de responsabilidade. Então, se o contribuinte apresentou a declaração, reconheceu o que deve,
já automaticamente já constituiu o crédito tributário, né? Já constituiu o crédito tributário. Então, não há nem necessidade aqui, dispensa o entendimento do STJ até o lançamento por parte do fisco, tá? Então, aí, algumas partes do lançamento do crédito tributário, lógico que o lançamento do crédito tributário tem com essa finalidade de formalizar, como eu falei, o crédito tributário. Formalizando, esse crédito vai se tornar o quê? Um crédito certo, exigível, líquido e exigível, né? E eu coloquei alguma definição de certo, né? A regra de incidência material tributária, os critérios da regra de incidência, certo por quê, né? Então, tem um fato gerador, um tempo, o critério quantitativo, né? O critério espacial. Aí, com relação à liquidez, né? O valor, obrigação apurada. Quando fala o crédito, constitui o crédito tributário, porque já tem uma liquidez desse crédito. A liquidez é justamente porque já foi calculado, já tem um valor devido a pagar, então já tem o valor da obrigação a cumprir, né, da obrigação principal a pagar, então já teve essa apuração, né? E é exigível, porque a Fazenda Pública agora, então, se constituir o crédito tributário, poderá inscrever na dívida ativa, emitir a certidão de dívida ativa e propor ação de execução fiscal, né, que é o direito subjetivo do fisco, representando um ente tributante, no nosso caso aqui, nesse caso aqui especificamente, como é um tributo que a gente está tratando de tributo federal, normas de natureza federais, né, de processo administrativo federal, então nesse caso aqui é a União, né, então, porque a Fazenda Pública, então, pode então compelir o sujeito passivo a cumprir a exação, a obrigação tributária que é pagar, o fisco é receber, né? E aí cabe nós, entendendo a situação do contribuinte, buscar, como eu já disse, medidas, né? Buscar dentro do processo, né? Dentro do instrumento definido de um processo, quais são as medidas cabíveis, tá? Tanto administrativamente ou judicial, tá certo? E aí nós temos algumas situações, né? Eu até coloquei uma questão, existe alguma possibilidade de participação do contribuinte nesse procedimento interno? Claro que existe, né? E a gente vai ver que, se for não contencioso, nós temos uma consulta, por exemplo, que é um procedimento não contencioso. A gente vai ver o que é. E aí tem um processo, no caso, contencioso, litigioso. Quando ele é litigioso, envolve, então, alguma situação de impugnação, de recurso, tá? Mas eu quero encerrar na próxima aula, pessoal, eu vou parar e encerrar por aqui, porque na próxima aula eu vou explicar, então, essas medidas administrativas, tá? Possíveis, que é a impugnação, recurso e a consulta fiscal, eu vou deixar para a próxima aula, né, até porque a gente entrou um pouco nessa parte introdutória, e aí na próxima hora eu concluindo a impugnação, recurso voluntário, entendendo o que é consulta fiscal, a gente inicia então o estudo do processo judicial tributário. Tá bom, pessoal? Então, boa noite para vocês, tá? Agradeço por essa oportunidade e na próxima semana estaremos juntos, se Deus quiser, tá? Fiquem com Deus, muito obrigado, tá? Pela compreensão de vocês aí. Um abraço a todos, tchau.